Muitos falam inglês, outros tantos falam espanhol. Tem gente até que fala português, né? Essa língua é difícil. Mas você é capaz de falar EIGRPs? EIGRPs, Vitor? O que é isso? Que onda é essa, né? EIGRPs. EIGRPs é a língua do protocolo EIGRP. Porque o protocolo EIGRP ele tem o seu próprio dialeto, ele tem vários termos próprios, várias palavras, vários conceitos. Muitos deles são conceitos normais de roteamento, que a gente vê em outros protocolos, mas em virtude dele ter nomes muito pomposos, nomes não muito intuitivos, cria-se uma dificuldade de entendimento. Um conceito que relativamente pode ser simples, mas que o nome não indica isso. Parece que é uma coisa do outro mundo, né? Não à toa que, pelo fato do EIGRP ter essa nomenclatura uma nomenclatura mais difícil, para não dizer bizarra, né? Ele causa uma certa aversão em sua utilização, né? Porque, bom, você está lá com o seu SPF e tal, rodando bacana e tal, sossegado. Para que eu vou lá trocar pelo EIGRP, né? Então, acaba que os administradores também não buscam muito conhecer o protocolo tão bem, né? Eles vão pelo mais seguro, o que mais se recomenda, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil, acaba-se que configura muito apenas o SPF e outras opções, outros horizontes ficam aí descartados, como o protocolo IGRP e o protocolo ISIS. Mas enfim, o fato é que existe essa pequena resistência com o EIGRP e eu creio que muito por conta dessa nomenclatura, desses termos complexos aí que não facilitam o entendimento. Mas então, meu objetivo é tornar isso fácil, é vocês aprenderem o EIGRPs, e para isso eu vou utilizar o Google Maps, vou utilizar esse mapa aqui do Brasil com algumas das principais cidades do país. Então, no nosso cenário aqui, a gente vai ter São Paulo como origem, então estamos em São Paulo e vamos a Brasília, pois nesse país lugar melhor não há. Assim dizia Renato Russo, né? Enfim. Então, estamos aqui em São Paulo e precisamos medir os caminhos disponíveis aqui até Brasília. Então, temos um caminho via Ribeirão Preto, um caminho via BH, Belo Horizonte, um caminho via Rio de Janeiro. Temos até um caminho via Curitiba, que logo de cara e de vista parece não ser um caminho muito vantajoso, né? Mas, pessoal, lembre-se, o protocolo EIGRP é um protocolo vetor distância. Então, ele tem algumas limitações, né? Ele não tem essa visão de mapa, como, por exemplo, o SPF ou o ISIS teria. Então, ele não tem esse conhecimento da disposição das cidades, da ordem em que elas aparecem, né? A única coisa que ele tem noção é de destinos, distâncias e direções, ou seja, os vetores. Então, quem tiver dúvida aí na questão do funcionamento dos protocolos vetor-distância, assiste aí a minha aula que compara aí os protocolos vetor-distância com protocolos link-state. Está bem bacana. Então, tirem essa dúvida, tá certo? Bom, então, retornando aqui, o EIGRP, então, é um protocolo vetor-distância. Como é que ele trabalha? Ele precisa calcular as distâncias até o destino, até Brasília. Como é que ele faz isso? Ele escuta os seus vizinhos a respeito do caminho. Ô, vizinho Ribeirão Preto, eu quero ir para Brasília. Você está a quanto de distância, hein? Ah, você está a 699 quilômetros. Ah, beleza, valeu. BH, preciso ir a Brasília. Você está a quanto de distância, hein? Ah, 736? Beleza, vou anotar aqui. E aí ele faz a mesma coisa para o Rio e para Curitiba. Então, cada vizinho dele reporta a ele a distância até o destino. Isso aí, pessoal, é o que a gente chama de RD. É a primeira palavrinha que a gente tem no EIGRP. Então, a maioria das palavras do EIGRP tem siglas.
Então, a primeira é RD, que significa Reported Distance, ou distância relatada. É a distância que meu vizinho relata a mim, que ele reporta a mim, até o destino desejado. De posse que Ribeirão Preto está a 699 quilômetros de Brasília, São Paulo ele sabe a distância até Ribeirão. Ele está a 316. E aí ele soma esse valor, esses valores, e aí ele consegue o valor da distância total até o destino. A distância até o destino, pessoal, o EGRP também tem um termo próprio. Ele chama de feasible distance, ou, traduzindo, distância viável. A sigla é FD. Então, toda vez que você escutar FD, quer dizer que é a distância até o destino. Então, aqui na coluna aqui da tabelinha, dessa coluna, a gente tem todas as FDs, né, as FDs de todos os caminhos possíveis. Então, Ribeirão Preto, via Ribeirão eu tenho uma FD de 1015, via BH uma FD de 1328, via Rio 1601 e Curitiba 1806. Tá certo? Então, a gente tem aqui todos os caminhos possíveis. E agora, de posse dessas informações aqui, a gente pode definir o melhor caminho, que, falando em EGRPs, é a rota successor. Tá aqui, então, a successor, ou a rota sucessora, é a melhor das rotas. Em suma, ou em outras palavras, é a rota que você vai instalar em sua tabela de roteamento. Tá certo? Então, no caso aqui, pessoal, quem é a rota successor de São Paulo para Brasília? É Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto está a 1.015 quilômetros, é a menor distância. Agora, pessoal, nova informação. O EGRP ele tem um conceito bem bacana que é o conceito de rota backup. Então, se a rota successor, em outras palavras, a melhor rota, ela não tiver mais disponível, ela cair por algum motivo, né? Então a estrada aqui deu algum problema, a estrada de Ribeirão, encheu aqui de sem terra aqui na estrada, eu preciso de uma estrada alternativa para chegar em Brasília. Então, você precisa da rota backup. Na hora que o EGRP ele roda o algoritmo dual, ele vai calcular a melhor rota e também vai calcular a segunda melhor rota, que é a rota backup. No caso da rota successor não estiver mais disponível, o algoritmo do EGRP automaticamente promove a rota backup como uma nova successor. E aí, isso explica a rápida convergência do protocolo do EGRP, né? Que aí a rota backup ela vai segurar a onda enquanto o algoritmo dual está rodando lá para conhecer a nova condição da rede. E aí, pessoal, essa rota backup, o EGRP, ela utiliza também o seu próprio termo. Ela chama de feasible successor, ou sucessor viável. Ele não é a rota sucessora, mas ela é viável de ser. Ela pode ser uma successor. Então, chama de feasible successor. Realmente é uma nomenclatura sem vergonha, né, pessoal? Mas a gente tem que saber. Mas percebam que o conceito em si é simples, né? A gente só tem que lembrar aqui dos nomes, né? Esses nomes mais pomposos, né? Nesse caso aqui, pessoal, quem que é a rota backup de São Paulo para Brasília? Vai ser BH, né? BH é a segunda melhor rota, 1.328 quilômetros. Acontece, pessoal, que esse lance de rota backup não é puramente e simplesmente vou pegar a segunda melhor rota e vai ser a rota backup. O EGRP ele impõe uma condição para isso. É o que a gente chama de condição de viabilidade ou feasible condition. Mais uma palavrinha em EGRPs, né? Feasible condition ou FC. Que condição é essa que o EGRP impõe para que uma rota possa ser backup? A condição é essa aqui, pessoal. A FC é igual a RD do vizinho, ou seja,
a distância reportada do meu vizinho, ela precisa ser menor que a distância, a feasible distance da successor. Tá, Vitor, não entendi nada, né? Tipo, geralmente acontece isso, né? A gente vê isso aqui e não entende nada. Mas, trocando em miúdos aqui, pessoal, ele está dizendo que para que uma rota possa ser backup, a distância reportada desse vizinho, ela precisa ser menor que a minha melhor rota. Então, por exemplo, Ribeirão Preto é a feasible distance, é a melhor rota, é a sucesso, é 1015. BH, a princípio ela aparece como uma rota backup, mas a gente primeiro precisa checar a condição de viabilidade. Qual é a reported distance de BH? É 736. Esse valor, ele é menor que a feasible distance da sucesso, ou seja, 1015. Esse valor é menor. Então, BH está apto a ser backup. Está apto a ser feasible successor, ou sucessor viável, porque é atendida a condição de viabilidade. Agora, vamos olhar para o Rio de Janeiro. Qual que é a reported distance? É 1166. A reported distance do Rio é menor que a feasible distance da successor? Não, não é. É maior. Olha só. Então, o Rio não atende à condição de viabilidade e, portanto, o Rio não poderá ser feasible sucesso. Ela não vai poder ser rota backup. Curitiba, pessoal, da mesma forma. A reported distance de Curitiba é maior ainda. Então, não atende também à condição de viabilidade. E, Vitor, então, vamos supor que caia o caminho de Ribeirão Preto. Eu tenho o BH sobe, o Rio não vai poder assumir o papel de rota backup, né? E a resposta é não, né? Porque ele não atende à condição de viabilidade. Mas por que existe, né, essa condição de viabilidade? Não seria um preciosismo do EIGRP? E aí eu respondo que não, pessoal. Na verdade, é uma necessidade diante da limitação do protocolo, da característica de vetor distância dele. Porque, pensa aqui comigo. No caso aqui de Curitiba fica bem claro, pessoal. Olha só. São Paulo ele vai checar se Curitiba pode ser um backup, né? E aí ele vai ver que a reported distance de Curitiba é 1388, que é maior que o caminho que ele tem via Ribeirão Preto. E aí São Paulo para e pensa, ele está se oferecendo como backup, mas o caminho dele é pior do que o que eu já tenho aqui, o caminho que ele relata. Por que eu vou aceitar, né? Ele está mais longe do que eu, então é possível, inclusive, que esse cara passe por mim para chegar nesse destino, para chegar em Brasília. E, nesse caso, é o que realmente acontece. Olha só, Curitiba precisa passar em São Paulo para chegar em Brasília. Então, imagina se São Paulo escolhe Curitiba como backup. Uma vez Curitiba assumindo como melhor rota, São Paulo vai mandar para Curitiba e Curitiba, por sua vez, vai mandar para São Paulo. Só que São Paulo vai devolver. E aí vai ficar essa troca aqui de esse vai e volta aqui em plena Regis Bittencourt e, obviamente, não é uma situação muito conveniente, muito agradável, né? Então, temos aqui a situação de loop de roteamento, né? A limitação do vetor distância. Então, quando o roteador percebe que o candidato a vizinho está mais distante, ele relata uma distância maior do que a que eu já possuo, ele já descarta, ele não vou nem utilizar ele como backup, né? Belo Horizonte, Belo Horizonte está relatando uma distância, né, menor do que a que eu tenho aqui. Então, ele tem potencial de ser backup, né? Somando aqui com a minha distância até ele. Agora, o Rio, por exemplo, o que acontece? O Rio, a distância reportada dele é maior. Então, o EIGRP ele vai fazer com que São Paulo descarte a rota via Rio de Janeiro como backup. Só que perceba que o Rio, nesse caso aqui, ele não causaria loop de roteamento, porque
ele tem um caminho próprio aqui que não passa por São Paulo, diferente de Curitiba. Curitiba passa por São Paulo. O Rio de Janeiro não, ele tem um caminho aqui direto. Então, São Paulo poderia encaminhar um pacote para o Rio e esse pacote chegaria perfeitamente até o destino aqui em Brasília, né? Só que, por conta da condição de viabilidade, o EGP ele é conservador, né? Ele, para evitar qualquer situação de loop de roteamento, ele barra as rotas que vão dar loops, mas também rotas que não irão dar loops de roteamento, ele acaba também vetando, né? Mas tudo isso para ter segurança, né? Para se assegurar que não vai haver loop de roteamento. Tá certo? Então, pessoal, essa é a condição de viabilidade. Nesse caso, a gente percebe que apenas BH atende, né? Então, como é que eu vejo isso no roteador Cisco, né? Então, vamos olhar aqui. A gente tem aqui a mesma topologia. Vou abrir aqui o roteador São Paulo. Comando show IP EIGRP topology. Ele vai me mostrar o meu banco de dados topológico do EIGRP, as rotas do EIGRP. E olha só o que ele mostra aqui, pessoal. Para a rede 616161, que é Brasília, eu tenho um successor, cuja distância, ou feasible distance, é 387.840. Quem que é o successor? É esse cara aqui, ó. 10, 11, 16, 16, que é Ribeirão Preto. Ele tem uma feasible distance de 387.840 e uma reported distance de 306.944. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Na saída do show IP EIGRP topology, você vai ter dois valores aqui entre parênteses. O primeiro vai ser o FD, o segundo vai ser o RD. O RD é sempre menor que o FD. Então, o valor da direita vai ser sempre menor, que é a distância viável, distância relatada. Percebam que a gente tem um sucesso, mas a gente tem aqui um caminho candidato a backup, que é Belo Horizonte, ó, 10, 11, 31, 31. Ele tem uma distância viável de 467.968. E a distância reportada dele é 316.416. Percebam que a RD de BH é menor que a FD de Ribeirão Preto. Tá certo? Cadê o caminho via Rio de Janeiro? Não aparece aqui? No show IP EIGRP Topology não vai aparecer, pessoal. Só quem atende à condição de viabilidade. Agora, eu posso ver todos os caminhos possíveis se eu usar a cláusula All Links no final. E aí o que vai acontecer? Ele mostra aqui, pessoal. Ó. Caminho via Ribeirão Preto, caminho via BH e finalmente o caminho via Rio de Janeiro. Percebam que a feasible distance do Rio é a maior de todas, 540.928, e a RD, ou distância reportada, é 429.568, que, por sinal, é maior que a FD de Ribeirão. Por isso, ele não atende à condição de viabilidade. Para evitar, para não ter possibilidade de loop, o EIGRP veta a rota do Rio de Janeiro. É aquela história, né, pessoal? Quem está atrás de mim, quem está mais longe do destino do que eu não vou considerar como possível backup. Porque se ele está atrás de mim, existe a possibilidade dele me usar para chegar até esse destino. E se ele me usar, vai causar loop de roteamento. Porque ele vai me mandar o pacote para mim e eu vou devolver. Né? E vai ficar nesse bate-volta. Então é assim que vemos, né? A gente pode também ver informações a respeito de uma rede específica. Então, vou olhar aqui a rede de Brasília. Então, a gente tem informações mais detalhadas do EIGRP. Então, aqui você tem os elementos que formam a métrica do EIGRP, que é a largura de banda, atraso ou delay, confiabilidade, que é quantos erros tem no meu enlace, carga ou load,
que é quanto de tráfego existe, né? E o MTU também pode ser considerado. São chamados CAIs, né? K1, K2 até K5. Por padrão, pessoal, o Edge RP ele deixa habilitado a largura de banda e o atraso. Só que, pessoal, aqui nesse caso eu considerei que todos os links têm largura de banda iguais, idênticas. É como se todas as ruas aqui tivessem mesma velocidade, né? O que vai mudar é a distância em quilômetros. Então, eu fixando a velocidade e mudando a distância, o ΔS, o meu ΔT vai determinar aí a minha métrica, ou seja, o meu delay. E foi exatamente isso que eu fiz, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, vou dar um show running. Olha só, interface F0/0. Esse aqui é o link com Ribeirão Preto. Reparem que eu configurei o meu delay, meu atraso, com o mesmo valor da quilometragem. Ó. Aqui é um valor em dezenas de microsegundos e aqui em quilômetros. Mas aí, para manter a proporcionalidade da tabela, eu joguei esses valores exatamente aqui nas métricas do EGP. E a largura de banda eu mantive esse valor para todos os enlaces. 100 MB, né, no caso. Aqui, ó, para o Rio de Janeiro eu tenho um atraso de 435. Aqui, ó. Para BH, 592. Essa é a configuração do Edge RP. Olha só. Defini minha loopback como passiva. Estou anunciando todas as minhas redes. Desabilitei a sumarização automática. E olha só. As métricas do Edge RP, elas têm pesos. E em suma aqui, pessoal, eu desabilitei todas as métricas e deixei habilitado apenas o delay, o atraso, né? Porque nesse caso, como eu poderia ter mantido a largura de banda, né? Mas para simplificar os cálculos, eu desabilitei a largura de banda. Tá certo? Então, dessa forma, eu consegui representar essa situação aqui nos roteadores. Pessoal, para a gente fechar, existe um recurso bem legal do EGP que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o variance, né? Que é a questão do balanceamento de carga em links desiguais, com custos desiguais, que é uma característica única do EGP. Os outros protocolos eles não possuem essa característica implementadas no protocolo de maneira inerente, né? Vamos dizer assim. Então, é uma característica bem atraente aí do Edge RP. Então, eu vou entrar aqui no protocolo Router Edge RP 55 e vou configurar aqui o parâmetro variance. E aqui eu tenho que definir um multiplicador, que eu vou dizer que vai ser igual a 2. Pessoal, o que é então o variance 2? Quer dizer que a partir da minha feasible distance, que no caso vale 1015, tudo que tiver esse valor vezes 2, eu vou aceitar como melhor rota, tirando as rotas que não atendem a minha condição de viabilidade. Então, se eu estou usando um fator de multiplicação igual a 2, todas as rotas com FD até 2030, né, que é 1015 vezes 2, vão entrar no jogo, né? Então, tanto BH, quanto Rio, quanto Curitiba estariam na jogada. Mas lembre-se, tem que estar dentro do multiplicador, mas tem que atender a condição de viabilidade. Então, Rio e Curitiba ficam fora, mas BH entra. Então, vamos olhar aqui a tabela de roteamento agora. Olha só que bacana, pessoal. Você tem aqui um destino e agora você tem duas rotas possíveis. Uma via BH, que é 10, 11, 31, e outra rota via Ribeirão, 10, 11, 16. E percebam que as métricas são diferentes, olha só. Via BH é 467, 968 e via Ribeirão é 387, 840. É menor. E a gente não vê isso em outros protocolos, né? Você ter métricas diferentes e ainda assim ter balanceamento. No Edge RP, utilizando variância, você consegue. Então, se eu olhar aqui as informações detalhadas, olha só, você tem aqui a métrica
para BH e a métrica para Ribeirão. E perceba aqui que você tem aqui o Traffic Share, que é a divisão de tráfego. Então você vai mandar a cada 199 pacotes por BH, você vai mandar 240 por Ribeirão Preto. Então, perceba que ele mantém uma proporcionalidade de acordo com a métrica. Ele vê qual que é a razão entre eles aqui e com isso mantém na divisão do tráfego. Então, por exemplo, se você tem um caminho que é 2 vezes melhor do que o outro, o RGP ele vai escolher mandar 2 pacotes por esse caminho que é melhor e mandar um pacote pelo pior, sempre mantendo a proporção, então, 2 para 1. Nesse caso aqui, ele utiliza uma proporção mais fracionada, né, quebrada. Então, a cada 439 pacotes, 199 irão por BH, 240 irão via Ribeirão Preto. Então, show de bola isso aqui, né, pessoal? Esse recurso do variance. Eu vou desabilitá-lo agora novamente. E olha só, a partir do momento que eu desabilito, ele volta para a situação normal em que você tem apenas uma rota melhor. Apenas a successor vai para a tabela de roteamento, que no caso é Ribeirão Preto. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o EIGRPs, né? Os termos do EIGRP. Espero que vocês tenham entendido essas siglas, esses conceitos. Realmente tem uma certa dificuldade, não é muito intuitivo, mas estudem, lembrem-se disso. No fundo, o conceito não é complicado, mas a gente precisa lembrar os nomes. E era isso, pessoal. Era esse meu recado. Agradeço aí a audiência. Deixa aqui seu comentário se você curtiu aí, se você tem alguma dúvida. E vamos estudar a EIGRP. Valeu, um abraço.